Boa, valeu, cara, obrigado. Bom, de antemão aí agradecer o convite ao pessoal da organização. Assim como acabou de ser dito, eu vou falar sobre a construção de containers, especificamente da parte de camadas, né? É algo que nós que trabalhamos com Docker, pelo menos cotidianamente, utilizamos esse conceito, só que às vezes a gente não sabe muito o que está acontecendo ali por trás dos panos. Só fazendo uma introdução bem rápida sobre a minha pessoa. Eu estou nesse mundo de tecnologia desde os 14 anos. Tive o prazer de palestrar em alguns eventos desde o ano passado já, então estou com uma experiência bem legal nesse mundo de palestras. Também sou um grande colaborador aí do mundo open source, tenho já 2 bibliotecas publicadas no NPM, fora as contribuições em outras bibliotecas. Também faço bastante contribuições no eMasters, como colunista lá, publicando geralmente sobre linguagem de programação, ferramentas de tecnologia, até já fiz algumas publicações relacionadas a container, falando sobre o Podman, né, um novo container engine, e recentemente nomeado como AWS Community Builder, né. Então esse é um pouquinho aí da minha trajetória, sendo bem breve, né, muito foco fala sobre mim. E vamos começar, né. Bom, acho que a primeira pergunta quando a gente vai falar dessa tech, o que são camadas, né? Uma coisa também que é legal a gente falar é que muitas vezes a gente está falando de camadas no Docker, né? Para o pessoal aí que gosta do inglês, o pessoal fala muito de Docker layers, né? Que são as camadas. Então a gente está falando do mesmo assunto, é que é bem difícil você ver alguém falando desse assunto em português, e aí você vai falar em camadas, não sei se todo mundo relaciona com layers. Mas o que é essas camadas do Docker, né, dos containers que a gente fala em si? Em essência, são arquivos que são gerados na execução de cada comando Docker. Então, o que seriam esses comandos? Os próprios comandos do Dockerfile. Então, cada comandinho que a gente tem lá no nosso Dockerfile, independente de qual Dockerfile, independente da sua image base, cada comando ele é responsável por gerar uma camada. Uma camada Docker, ela consiste em uma imagem Docker, na verdade, ela consiste em várias camadas, obviamente, porque um container ele é formado por vários comandos de execução. Seguindo aqui. Então, quais são os comandos que são responsáveis por criar uma camada? Né? Não são todos os comandos. Os comandos principais que geram uma camada é o from, run, copy e add. Então, esses são os comandos geralmente que criam uma camada que a gente mais para trás, mais para frente, quer dizer, vai destrinchar exatamente o que é essa camada e o que ela diferencia das demais. Os demais comandos, eles por si só não criam uma camada, mas eles criam o que a gente chama de camadas intermediárias, que não influenciam no tamanho final da imagem. Então, se a gente tem como objetivo diminuir o tamanho da imagem que está sendo construída ali, o principal foco tem que ser nos comandos from, run, copy e add. Os demais comandos eles não têm uma influência grande, né? Justamente por isso que eles carregam esse nome de camadas intermediárias. Então, nada melhor do que trazer um exemplo aqui, né, para ilustrar tudo que a gente está conversando. Então, eu trouxe aqui um Dockerfile. Esse Dockerfile, ele exemplifica um Spring Boot MVC, onde o build do Maven cria uma imagem Docker. Isso foi retirado do próprio GitHub, do Spring Boot. Tá disponível esse Dockerfile está disponível numa branch que chama feature/Docker Bank Security, que é a versão mais segura da branch master, né? A versão do Dockerfile que tem esse aspecto de segurança da branch master, ou se eles já atualizaram da branch man, né? Então, não nos apegando muito ao Dockerfile, né, mas ao conceito do Dockerfile, a gente ali está usando uma image base do OpenJDK versão 10. A gente ali, o restante não diferencia muito, né, o endpoint, o copy e tal. A única coisa que eu gostaria de chamar a atenção nesse momento aqui da apresentação principalmente que ali a gente está dando um copy num jar, né? Então a gente está colocando um arquivo jar para dentro do nosso container. Mas para frente a gente vai destrinchar isso, e isso também tem a influência principalmente no tamanho do nosso arquivo, da nossa imagem final. Vou avançar aqui.
Então, a gente, ao executar esse container, a gente obteria mais ou menos esse retorno do nosso terminal ali. Ficou bem extenso, né? Eu ainda dei uma abreviada, não pude deixar ali toda a parte do pool, né? Puxando a image base do OpenJDK do Docker Hub, senão não ia caber. Então, eu abreviei aquela etapa ali. Mas por que colocar isso aqui e onde isso casa com o nosso assunto aqui? Exatamente isso aqui. Eu dei uma simplificada e reduzi tudo. O que está acontecendo nesse processo de build, de construção da nossa imagem? Se a gente reparar, em cada etapa que a gente tinha ali, ele tem que ser remove, intermediate, container e aí o ID. E aí a gente surge a boa pergunta, né? O que é esse removendo container intermediário? São camadas que são criadas e essas camadas são removidas. E o curioso é que ele diz que a camada é removida, né? Ele não diz que a camada é removida, na verdade, ele diz que o container é removido. Então aí surge a grande pergunta, né? Qual que é a diferença quando a gente está falando do build do container entre camada e container, né? Uma vez que a gente estava falando que as camadas ali com o from, o copy, o add, eles influenciam no tamanho do nosso arquivo final, e aqui quando a gente executa um container, ele está falando que, na verdade, o que está sendo removido é um container intermediário. Então, a gente vai para a pergunta, camada versus container, né? Na fase do build, ou seja, ali na execução do nosso container, é executado um container intermediário para cada ação que a gente tem ali nas fases, né? Então, a fase 1, puxando lá do Docker Hub. Então, é uma fase que é executado um container intermediário. E aí, cada fase ali tem o seu container intermediário. E aí, quando essa fase atual, né, do build é concluída, esse container intermediário ele já é removido. Isso tem uma importância gigantesca para a gente compreender o que influencia o tamanho do nosso arquivo. Então, é bem importante a gente ir reunindo todos esses conceitos e a gente vai casar eles daqui a pouco. Então, quando a gente está falando de containers intermediários ali, eles são gerados na execução de cada fase e logo depois são removidos. Então é até curioso que a gente consegue casar os conceitos de que para gerar uma imagem do container, cada fase do nosso container gera um container intermediário que ele é executado e assim que é finalizado ele é removido. E aí quando a gente está falando de camada, a camada essencialmente ela é uma abstração de leitura, né? Então ela não é gravável. E aí, é claro, existe a forma de gravar a camada, e essa camada que ela é gravável, ela é sempre a camada mais alta do topo. Então, a camada anterior, ou seja, executei uma fase ali da camada e passei para a próxima. Essa anterior, ela já não pode mais sofrer ação de gravar, é uma ação de escrita, somente a camada que está no topo. E no topo das camadas está a camada gravável, que também, dependendo aí da linha acadêmica, o pessoal gosta de chamar de camada de container ou camada atual. E aí, a gente executou o container ali, aquele Dockerfile que eu exemplifiquei lá no início, e como que a gente agora consegue dar uma olhada no conceito dessas camadas do container que a gente executou. A gente simplesmente dá um Docker image ls, aí a gente consegue ver ali o nosso container, que a imagem, na verdade, que foi registrada, ela ficou com o nome de My Kubernetes Planet, e a gente já tem o ID dela ali, beleza? E aí, depois que a gente tem o ID dela, a gente consegue pegar ali, dar um history nela e ver toda a linha do tempo desse container. E aí a gente consegue reparar que com o ID da nossa imagem criada, a gente já puxa ali o history, aí a gente consegue confirmar que o container intermediário, né, ele tem 0 bytes, né? Então, a gente repara ali que a primeira, a segunda, terceira, sexta, sétima e a última camada, elas não possuem armazenamento. E aí surge a pergunta, né, mas por que a gente tem uma imagem que possui camadas que não tem bytes? Essa pergunta é justamente o que a gente respondeu lá no início. Toda fase do nosso container, que existe um container intermediário ali rodando para executar a ação, é um container intermediário que ele é executado e assim que essa ação
é finalizada, esse container ele é removido. E assim a nossa camada não tem mais a necessidade de armazenar aquilo porque ela foi removida. Então é justamente por conta disso que algumas camadas sempre da imagem que a gente está executando não vai ter nenhum byte. Então, eu não sei se todo mundo já olhou isso, mas é algo que eu sempre achei curioso antes de entender esses conceitos, né? Como que uma camada de um container que está em execução, ele não tem nenhum byte. E aí a gente pode confirmar realmente que o que a gente disse lá atrás, que o container ele executa, depois ele é removido sem deixar nenhum resquício dele. E aí gera esse 0 bytes ali no size. E apenas os comandos run e copy do nosso Dockerfile que a gente vê que efetivamente influenciaram no tamanho do nosso container, que justamente são esses 17 megabytes, o 399 e o 697 ali. Se a gente voltar lá no Dockerfile, a gente vai ver que justamente são os comandos run e copy que influenciaram e geraram o tamanho do nosso arquivo. Mais uma vez, pegando o conceito que a gente disse lá atrás, apenas os comandos from, run, copy, add, que eles vão influenciar no tamanho final do nosso container. Então, muitas vezes, a gente quer reduzir o tamanho do container para o build ficar um pouco menor, para a disponibilização em um Kubernetes, alguma coisa assim, ou o upload dele ser um pouco mais rápido, mas se a gente não estiver mexendo na linha de execução ali, né, na instrução correta do nosso container, pode ser que qualquer esforço que a gente faça seja nulo no efeito final. E a gente também repara que as camadas da nossa imagem base, né, o OpenJDK nesse caso, estão sendo listadas como ausente, né? E o que significa que elas foram construídas em um container externo, né? Explicando um pouquinho melhor, ali na coluna image, né? A primeira coluna da esquerda, a gente tem as duas últimas linhas, né? A última e a penúltima, com a descrição dependente. O que significa isso? Significa que deu algum erro ou que alguma coisa não executou como deveria? Não. Significa que isso não está presente no nosso disco local e que a gente construiu isso com base em um outro sistema que não é o nosso localhost. Então, isso, mais uma vez, exemplifica o conceito do from, né? Do Docker Hub, ou se você estiver puxando uma imagem de um repositório privado de imagem, justamente está sendo armazenado ali para toda vez que você baixar ali o container que está em execução, não precisar carregar isso. Bom, e agora a gente pode fazer a seguinte pergunta, beleza? Entendi a influência das camadas e de um container intermediário, o que é tudo isso dentro da execução de um container na construção dele, né, no build. E o que isso pesa quando eu for recriar uma imagem, né? Na teoria, eu deveria pegar todo o processo, recompilar de novo, isso vai gerar os mesmos arquivos, vai gerar as mesmas instruções. Então, eu peguei aqui, executei novamente o mesmo container que tinha sido executado anteriormente. Entretanto, aqui a gente pode perceber que já teve uma grande diferença. A gente já consegue ver que as camadas que foram armazenadas localmente, elas são idênticas às que são da nossa build anterior. Então, a gente pode até reparar que ele executa numa velocidade muito maior sempre o container que está sendo recriado do que o container que está sendo criado das mesmas vezes. E aí, os IDs das camadas, eles são os mesmos. Por exemplo, no log, a gente nota que as camadas são retiradas do cache. Então, a gente pode pegar aqui que, por exemplo, após a step 6, ele coloca using cache. Então, a gente vê que ele está pegando do nosso build anterior e reaproveitando aquelas camadas, não as que estão com 0 byte, porque aquelas elas são temporárias e elas são criadas e apagadas consecutivamente, mas todas aquelas que foram armazenadas, ou seja, aquelas que possuíam armazenamento em disco local, então ele puxa do que foi feito anteriormente e só renova sobre essa. Então a gente percebe também ali que na etapa 7 uma nova camada é criada com um novo ID. Então, na Step 7, ele usa o cache e cria uma nova camada com base na anterior e ele só renova o ID. E aí a gente também percebe que a única coisa que é gerada de novo é o container, que tem um ID novo, essencialmente, né? E também o nosso arquivo .jar. Como o arquivo .jar, o Docker, ele dá um copy e coloca aquilo dentro do nosso container que está prestes a ser executado, ele entende que aquilo
é algo novo. Então, essencialmente, o copy ele sempre pega e executa de novo. Ele não puxa da outra build e potencializa, otimizando o tempo e o recurso que já está armazenado anteriormente. Então, a gente vê ali que ele reaproveita tudo que ele consegue reaproveitar, e com exceção do copy, porque está colocando um arquivo para dentro do build, e na etapa 8, uma nova camada também é criada, porque ela é construída sobre a camada anterior. E, essencialmente, isso é o mesmo processo que acontece se a gente tivesse feito alguma alteração e isso fosse uma imagem de um código-fonte, por exemplo. E aqui a gente recebe um ID para nossa build que acabou de acontecer, né, que é o nosso 0.03 snapshot. Então, ele já recebeu um novo ID. Se a gente fosse comparar com o anterior, esse ID ele foi renovado justamente por, no final, ele gerar novamente. O OpenJDK, ele continua o mesmo. E a gente percebe que agora a gente tem ali o repositório e a tag do antigo ID como none, né? Então, ele justamente foi removido e ele passa a ter o que a gente chama ali de imagem pendente. Então, o que acontece aqui, né? Depois que a gente recriou o container, ele não apaga o anterior e gera o novo, e nem fica com dois rodando ao mesmo tempo. Então, ele pega o anterior, reaproveita as camadas que ele consegue, e gera um novo, e o container anterior, a imagem ali, fica como pendente. Então, a gente já consegue ver que ele reaproveita o que ele consegue reaproveitar, o que ele não consegue fica como pendente perdido ali, e o que ele conseguiu passa a ser o novo container. Então, toda vez que você recria uma imagem, potencialmente ele já tem essa inteligência de utilizar o armazenamento em disco da anterior e potencializando as ações para tanto ser mais rápidas quanto utilizar a menor capacidade de armazenamento que for possível. E aqui a gente consegue dar um Docker History e passar o ID do novo container, só para a gente conseguir analisar um pouquinho mais profundo. Então, a gente percebe que a imagem recém-criada ela possui duas camadas superiores, que são justamente as duas camadas que houveram modificações, que é justamente a camada final, que sempre é a questão do entry point ali, então ela sempre vai ser gerada uma nova, e a questão do copy também, por ele estar colocando um arquivo ali dentro, como eu disse agora há pouco, né? Ele entende que isso pode ser sempre um arquivo novo, o container em si, então ele gera uma camada para aquilo sempre nova, sem reaproveitar a anterior. Até porque o arquivo jar em si pode ser um outro arquivo. E aí, se a gente realizasse uma alteração no código-fonte, a gente desse o history aqui, a gente teria a mesma saída. A gente veria que temos duas camadas novas e o restante a gente foi reaproveitado do build anterior. Tem uma pergunta no fica... chat ali, não sei se quer responder no final. Não, vamos lá. O Marcelo está comentando assim, ó, quando um orkdir barra teste no Dockerfile é a mesma coisa que dar um run, mkdir teste e comercial duplo cd barra teste, nesse caso posso assumir que o orkdir é recomendado? E aí embaixo ele complementa, e o orkdir não vai incrementar nada no tamanho da imagem, né? Cara, você pode repetir aqui para mim, por gentileza? Eu passo Claro, batido a última frase. não, é que assim, ó, ele tá comentando que ele tá perguntando a diferença entre eu meter um workdir barra teste Ok. ou trocar por um run mkdir barra teste, aí botar o e-comercial duplo ali, cd barra teste. E ele tá questionando, tá perguntando também se tem diferença de fazer isso e se isso vai aumentar o tamanho da imagem. Bom, essencialmente o processo final ele vai ser igual, né? Porque você tá chegando no mesmo objetivo. Entretanto, pelo menos olhando assim, eu entendo que ele não influenciaria no tamanho final. O que pode ter influência é no tamanho, na velocidade do build. Isso pode potencializar a velocidade com que o build é feito, mas como você está alcançando o mesmo objetivo ali, você não vai ter um aumento, ou pelo menos não um aumento expressivo no tamanho da imagem em si. Mas esse é um bom teste para executar também. Beleza. Não temos mais Show? perguntas. Se eu tiver, eu Não? te incomodo mais um pouquinho. Sucesso. Eu vou seguindo aqui, mas aí você me dá um alô aí. Beleza? Então aqui a gente tem a imagem que ficou pendente e o que isso realmente significa na parte do quando a gente olha para o aspecto de armazenamento, né? Qual
qual que é o real peso dessa imagem que ficou pendente. Aí a primeira coisa que a gente precisa saber é olhar para esse dado armazenado e aí a gente consegue investigar isso um pouquinho melhor. Então, a gente pega ali um Docker Image Inspect e passa o ID do nosso container e a gente consegue dar uma olhada nele, né? Então, a gente vê que ele fica armazenado ali na uma das últimas linhas, no name, né? No overlay to, e aí a gente consegue dar uma investigada um pouquinho melhor. Então, a gente sabe que todas as imagens Docker, elas são armazenadas nesse caminho, var, lib, docker, overlap, to. E aí, a gente consegue executar ali um comandinho bem simples para a gente conseguir ver o quanto de armazenamento a gente tem. Então, eu executei ali do -sh -m overlap do. E aí a gente vê que tem 1049 megabytes ali, e aí ele coloca overlay true ali logo no final. E aí a gente fica com uma curiosidade, né? Aí eu coloquei aqui até uma continha para a gente conseguir entender o conceito do que aconteceu. A nossa imagem base, né, do OpenJDK, ela utiliza 987 megabytes. E o nosso arquivo JAR, ele contém 17.4 megabytes. Então, a gente tem ali, aqui na apresentação eu fui printando, a gente só, teoricamente, executou o container e executou mais uma vez o container, né? Mas aqui nos meus testes, para ficar um pouquinho mais legal, eu recriei 2 vezes o container. Então, na teoria, eu tenho 3 imagens, ok? E eu ficaria com 2 imagens pendentes e uma imagem que é definitiva, que seria a última, ou seja, a última que foi recriada. Então, eu fiz uma continha aqui, peguei a nossa imagem base do OpenJDK e peguei o nosso arquivo jar e fiz vezes 3 e a gente teria 1040 megabytes. Entretanto, lá atrás a gente viu que o que eu tenho de armazenamento é 1049 nesse momento. E aí a gente fala, pô, mas onde que está a diferença nesse armazenamento, né? Da onde saiu esses 19 megabytes a mais? Pode aparecer até um negócio meio superficial, e se a gente for olhar para o armazenamento de uma máquina mesmo, a sua máquina que você está usando, muito provavelmente é algo bem superficial. Mas quando a gente está falando de aplicações que estão rodando em produção, quando a gente está falando de velocidade de build, tudo isso pode acabar influenciando. Então, é bom a gente ter esses conceitos bem sólidos. E aí, a gente pode olhar ali nas nossas imagens. Então, eu dei um Docker Image -m ali, -a, desculpa. E aí a gente vê novamente que a gente tem ali a nossa imagem final, né? Depois das recriações. E a gente tem o OpenJDK ali e uma série de imagens que estão pendentes. A diferença que a gente constatou ali nos megabytes das nossas imagens, ela justamente se deve à existência dessas imagens intermediárias que foram ficando no processo e não foram apagadas ou removidas. Então, a gente pode ir revelando isso da seguinte maneira. O primeiro passo é a gente ver as imagens que não são necessárias nesse momento. Então, a gente dá um Docker image ali -f e a gente já lista as imagens que estão tendo algum armazenamento, entretanto, não são utilizadas. Então, a gente conseguiu constatar 2 imagens, conforme a suspeita, né? Recriei 2 vezes o container, então tem 2 imagens que ficou perdidas nesse caminho. Um jeito relativamente simples de apagar as imagens é você dar um Docker RMI e passar o ID do seu container ali, e aí ele já apaga. O único problema disso é que aí você tem que executar um por um, né? Então, um jeito um pouquinho mais rápido de fazer isso seria executar Docker image run. E aí ele vai perguntar se você concorda, Y ou M, você coloca o Y ali de yes, e segue o jogo. Ele vai apagar todas as imagens que ele encontrar ali que não estão sendo usadas e que não estão sendo vinculadas a um container de execução, e ele apaga tudo de uma vez. Então, a gente pega ali, eu executei esse processo aqui, depois a gente viu que deu 1026 megabytes. Aí é engraçado porque a gente pode perguntar por que ele diminuiu 1026 quando a gente estava esperando que ele ia dar 1040 megabytes. Ele deu ali uma diferença de 17 justamente porque era o ponto jar da execução dos containers anteriores. Então, ele limpou as imagens que estavam perdidas e limpou nos volumes da imagem o arquivo .jar que a gente estava. E aí ficou com a diferença da continha que a gente tinha de 17 megabytes. Então, a gente pode constatar que depois disso as imagens que estavam pendentes foram removidas do nosso diretório e a gente se liberou de 33 megabytes
somando as imagens pendentes e aquelas imagens intermediárias também. E aí, novamente, parece que não é tanta coisa, mas quando a gente está trabalhando com Docker diariamente, isso pode crescer significativamente com o tempo, né? Então, eu mesmo, quando comecei a mexer com Docker, foi tipo JavaScript, sabe? Você vai mexendo sem saber mexer e só vai fazendo as coisas darem certo sem entender muito bem os conceitos. E aí teve um dia que a minha máquina estava super pesada, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Falei, cara, eu estava com um computador de 128 GB de SSD naquela época. Eu falei, meu, 128 deu ruim mesmo, hein? Não fazia tanto tempo que eu tinha comprado o computador. E aí, quando eu fui ver, eu tinha um monte de imagens que estava ali no meu Docker que eu não tinha apagado, e imagens que nem estavam em utilização, justamente por conta disso, né? A gente vai recriando coisas, vai, às vezes, até pegando imagens, baixando, e depois não usa porque não era exatamente o que você estava procurando. E aí, isso tudo vai acumulando ali armazenamento. Quando você vai ver, você está com o seu SSD, o seu HD, né? O seu disco rígido bastante comprometido. Mas é basicamente isso o que eu queria trazer, desmistificando um pouquinho do mistério das camadas que o Docker usa ali na hora de construir um container e também na influência que isso tudo tem, tanto na integridade da imagem no final da build, quanto também no tempo que isso vai levar. E, eventualmente, com esses conceitos, a gente consegue até encaixar onde exatamente a gente deve atuar quando a gente quer diminuir um tamanho de um container que está em execução ou alguma coisa, principalmente nesse gênero. Mas é isso aí, pessoal.